E quando a gente fala de viver bem, as pessoas pensam logo no lado material. E não é bem por aí, não. Se você não tiver saúde, nada acontece. Não adianta você ter dinheiro no banco, ou ter no seu bolso mesmo, e você está ali doentinho. Não está com um sorriso legal, está com muita dor de dente. Você não tem coragem de sair nem de casa com essas questões. E a gente vai falar justamente sobre isso com o doutor Carlos Excalibur. Ele já está conosco. Ele faz parte da equipe do doutor Alexandre Diógenes, está fazendo parte também hoje do bloco Viver Bem, né, do nosso quadro Viver Bem. E a gente fala de doenças periodentais, na verdade, né? Porque tem uma diferença, eu vou pedir justamente para ele explicar sobre isso. Doutor Carlos, obrigado por você ter vindo ao nosso programa, seja bem-vindo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Começando em agosto, né? 1º de agosto. 1º de agosto. Um mês com muita saúde para se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor Carlos, qual a diferença das doenças, né? A gente fala periodentais, periodentista, tem a questão da gengivite, aí o pessoal vai confundir. O que é realmente essas doenças? Na verdade, a doença periodontal ela é toda doença, toda desordem que acomete o periodonto, né? E o periodonto, ele é o tecido de proteção do dente. E quando a gente pensa em boca, a gente pensa logo em dente, no órgão dentário, mas para o dente estar bem, a gente tem que dar um suporte bom. E o que dá esse suporte é justamente o tecido periodontal, que é o quê? A gengiva, o osso e o ligamento periodontal. A gente tem uma ideia que o dente, ele seja parte do osso, ele nasce ali da maxila ou da mandíbula e ele é a mesma coisa, é o mesmo tecido, e não é. O dente ele é um conjunto de tecidos, a gente tem esmalte, tem polpa, tem dentina, e o que dá sustentação para isso é justamente o osso. Se eu tenho alguma desordem nesse osso, nessa gengiva que suporta esse dente, consequentemente eu também vou ter um problema. Às vezes o paciente ele não tem nenhuma cárie, não tenho nenhuma cárie, mas eu tenho um problema. Tem, porque você está com o dente com a gengiva inflamada, você tem uma gengivite ou você tem uma periodontite. Uma gengivite é uma inflamação na gengiva, a periodontite já é a inflamação no osso que dá o suporte desse dente, né? Por isso que é tão importante tratar. Se você tem saúde, você tem que ter uma saúde como um todo, como completo. Não é só o dente não ter cárie, tá branquinho, bonitinho lá. Você tem que dar uma boa sustentação e consequentemente, para isso, você tem que tratar o periodonto. E sem se falar, gente, que a questão da boca, todos os dias a gente coloca alimentos diferenciados na boca, a gente tem hábitos terríveis, quer colocar ou a mão, tem gente que rói unha, caneta na boca, as crianças a gente nem se fala. Então, essas doenças, elas cometem muito crianças também ou só uma faixa etária? Boa parte dos pacientes que nos procuram, a doença periodontal é mais comum no adulto, né? Você começa a perceber ela ali no finalzinho dos 30, no começo dos 40 anos. Mas, como eu estou dizendo, tem basicamente dois tipos de doenças periodontais, a gengivite e a periodontite. A gengivite é aquele sangramento, a inflamação na gengiva. Você nota a gengiva um pouco mais crescida, né? O que a gente chama de hiperplasia gengival. E essa fase, a gengivite, a gente nota assim nas crianças. Crianças de 5, 6, 8 anos, quando a criança não está escovando bem, ela escova geralmente com a escova, e aí ela nota a escova um pouco vermelha do sangramento ou sente aquele gosto de sangue. O adulto também. Mas a periodontite, que é a perda óssea, a gente já vai notar isso só no adulto. A gente começa a notar isso com um jovem, 20 e poucos, finalzinho dos 20, começo dos 30, mas já é uma forma agressiva da doença, o que a gente chama de doença periodontal agressiva, ou que antigamente a gente chamava de doença periodontal juvenil, né? Que é uma forma mais agressiva da doença, aí já tem uma diferença na resposta do hospedeiro, do paciente para a doença, e o tipo de bactéria que acomete é um tipo de bactéria mais agressiva. Mas geralmente o que o paciente nos procura é o paciente adulto, né? Que é que ele está referindo, eu estou comendo e eu estou notando meu dente mole. Né? E isso já é uma fase bem avançada da doença, o que não foi tratado lá no começo. Né? Agora, doutor, o que provoca mais? Existem as dores, por exemplo, tem pessoas que elas nem percebem só com sangramento, mas no dia a dia elas não prestam atenção na gengiva, né? É como você diz, às vezes o dente eles acham que tá ok, viu? O dente bonitinho, não quebrou, tá limpinho, tô escovando mais de uma vez por dia, tá tudo ótimo. Aparece alguns sintomas mais visíveis, além do sangramento, porque quando chega no sangramento é porque a coisa já tá... Já é a primeira fase da doença, né? É a primeira resposta que o organismo dá. São um conjunto de bactérias que causam o problema periodontal, que são bactérias, vale salientar, diferentes do que causam a cárie. O que causa a cárie geralmente é o que chama streptococcus. E na doença periodontal é o actinomyces, o porphyromonas, são outros tipos de bactérias, né? Então, o sangramento é a primeira resposta que o organismo dá. Está sangrando, tem alguma coisa errada, a gente tem uma inflamação. Né? Aquele negócio não está correndo bem. O problema da doença periodontal é que, a princípio, a gente não sente dor. Como a gente não sente dor, não tem um gatilho, eu não tenho aquele aviso. Eu vou sentir dor quando a doença periodontal ela já está, geralmente, né? A gente não pode generalizar sempre, mas
Quando eu já estou com a doença bem avançada, eu já perdi muito osso, eu tenho o que a gente chama bolsa periodontal, que é quando eu perco o osso, mas a gengiva ela continua lá em cima e esse espaço entre o osso e a gengiva ele está maior, né, do que é o ideal, e ali eu vou ter uma coleção, um conjunto de bactérias diferentes, e aquilo vai fazer uma secreção que ela vai ficar presa na gengiva, formando um abscesso, e esse abscesso geralmente traz dor. Mas geralmente quando o paciente vai ter essa fase, ele já está numa fase bem avançada da doença. O ideal é que o paciente está notando que está escovando, está sangrando, esse sangramento está durando mais do que 7, 10, 15 dias, procurar o periodontista para a gente ver o que é que está, em que fase da doença está ali para a gente poder fazer o tratamento, né? Pois é, justamente que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, sobre a questão do tratamento. E outra coisa, você está com a terceira idade, está chegando na terceira idade, está chegando aos 45, não tem medo da idade. Você pode ser também uma pessoa saudável durante essa fase da sua vida. Não significa que os dentinhos estão começando a ficar mole e que você vai ficar triste, não, existe tratamento. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, a gente vai para o intervalo, pode ligar 33150715, faça sua pergunta. Se você não quiser se identificar ao vivo, não tem problema. Ela vai anotar a sua pergunta e ela chega até a gente, tá bom? Eu volto já já com saúde e bem-estar. Voltamos com saúde e bem-estar, e quando a gente vai para o intervalo, claro que a gente fica aqui tirando as dúvidas, né? E tirando também aquela questão dos mitos, né? Do que é verdade, do que não é. Eu devo fazer ou não para ter mais cuidado com a minha saúde bucal. Eu estou com o Dr. Carlos e ele está conversando com a gente sobre essa questão dessas doenças que a gente tem periodontais. Doutor, antes de a gente falar para a questão de tratamento, quando a gente usa o fio dental, né, que é aconselhável usar diariamente, mesmo você que escova os dentes, que sai o sangramento, já significa que eu já estou com algum problema avançado? É como dizendo, o sangramento ele é o primeiro sinal que alguma coisa não está bem, tanto na escova quanto no fio dental, né? E geralmente a gente escova, mas às vezes a gente tem preguiça de passar fio dental. Não existe uma boa escovação sem o uso do fio dental. O dentista perturba, fica perturbando o paciente. Ah, tem que usar. Aí ele, mas aquilo é chato de usar, dá trabalho, me toma tempo, toma um pouco de tempo no começo, mas depois de um certo tempo aquilo vira praticamente um vício, você não consegue escovar sem passar o fio dental, né? E é importante demais porque a escova ela não consegue tirar aquele resto de alimento da placa, porque quem causa a doença é a placa bacteriana, né? A placa bacteriana que está durando ali alguns dias vai causar depois de um tempo a periodontia. Então, se não está conseguindo passar o fio dental, não está higienizando direito, consequentemente a gente vai ter algum problema. Agora vamos falar na questão de tratamentos. Durante o intervalo a gente está conversando como o Mossoró, graças a Deus, está avançando e está acompanhando grandes centros também em relação a isso, né? Hoje não há necessidade de sair de Mossoró para se fazer nenhum tratamento dentário, né? A gente consegue fazer tudo muito bem aqui. Inclusive na questão de enxerto também, né? A parte de enxerto ósseo, todo o tratamento como um todo tratamento dentário, o que você precisar, você não tem necessidade mais de sair, como antigamente a gente saía de Mossoró para procurar um grande centro, ia a Natal ou a Fortaleza, não. Consegue fazer tudo aqui. E é uma vantagem para o paciente não ter que se deslocar de casa, não ter que sair de casa para fazer o tratamento, né? Pois é, e desde o canal, tá, gente? Às vezes uma simples obturação, a tecnologia já está bem avançada aqui também, você vai ser muito bem atendido, vai ter o cuidado. Agora vai depender também sua disciplina. Começar um tratamento, tem que retornar, ir e vir. Começou, tem gente que vai uma vez, duas, aí vai relaxando, não adianta nada também. Não termina o tratamento, acaba não terminando o tratamento, e aí não dá sequência, né? Você começa a resolver e não termina, né? E o caso da doença periodontal é uma doença, vale salientar, que ela não tem curas. Ah, vou fazer isso daqui quando você está na fase de periodontite e estou livre do dentista para o resto da vida. Não, pelo contrário. Eu comparo muito doença periodontal a diabetes. Quem tem doença periodontal tem hoje e vai ter amanhã. É uma doença que ela não tem cura, mas ela tem controle. Você tem que estar ali regularmente no dentista de 6 em 6 meses. Tem pacientes que precisam ir de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, mas realmente tem que controlar, porque se não controlar, a tendência é perder os dentes, né? E hoje, como eu estava conversando, hoje tem uma tendência que a gente chama de medicina periodontal, que a gente trata o todo, né? A gente tem que ter uma visão holística da coisa. Então, não adianta você, tá bem se a sua boca não está bem. Existem algumas teorias, algumas correntes que mostram que a doença que está na boca, aquela bactéria que está na boca, ela pode circular ali, você pode encontrar em outras partes do corpo. Não é que o paciente se preocupar, eu estou com uma cárie, eu vou ter outro problema. Não vai ter outro problema assim. Mas pacientes graves, um cardíaco grave, um renopata, uma série de pacientes que têm problemas crônicos graves, ele tem que tratar da boca, porque a doença periodontal ela descompensa, inclusive a diabetes. Pacientes diabéticos têm que ter um cuidado a mais, porque se a gente está com algum problema grande na boca, se tem uma doença periodontal que ela não está controlada, ela pode sim vir até a desencadear
alterações na glicemia do paciente, sim. Mas se ele fizer o acompanhamento direitinho, dá para fazer também o seu tratamento, né? Dá, controla sim, consegue controlar isso bem. Em relação àquela questão da pessoa que já está na idade da pessoa cansada, doutor, que a gente diz assim, sempre os velhinhos vão ficar banguelos. E isso é coisa do passado também. Hoje, a terceira idade, ela pode ter um sorriso lindo, pode fazer tanto um enxerto também, como o implante, para poder pode. Não, contornar essa situação. Não existe limitação de idade para tratamento, desde que a gente tenha saúde, né? E o caso da doença periodontal, ela é muito característica no paciente, agora eu faço como está dizendo, no paciente mais idoso, porque é justamente, porque quando eu envelheço, meu dente cresce. Não é o dente que cresce, é a gengiva que diminui. E a gengiva diminui justamente porque ao longo da vida, a gente foi tendo inflamação, foi tendo perda óssea, foi tendo perda gengival, que é o que a gente chama de recessão, e dá a impressão que esse dente cresceu, mas na verdade esse dente não cresceu, foi a gengiva que diminuiu. E isso não é importante só por uma questão de estética, é questão de saúde. Pronto, até uma situação curiosa que as pessoas também falam, que é quando a boca vai murchando. Exato, né? exato. Por que os velhinhos têm a boca mais murchinha? É justamente por causa dessa diminuição dessa gengiva, né? Diminuição do osso que suporta o dente, ele perde o dente, quando a gente perde o dente, a gente tem uma atrofia óssea e com o passar do tempo, se não tratado, não reabilitado com nenhum tipo de prótese, realmente a gente vai perdendo esse tônus muscular e quando a gente perde esse tônus, a gente fica com aquela boca um pouco mais funda, né? Isso. Inclusive umas linhas de expressão, o bigode chinês, né, que a gente chama, e a gente começa a perceber isso mais. Sim. Exato. E não é para que você fique triste em casa, não. É a consequência que todo mundo vai passar. Eu costumo dizer para as pessoas que dizem assim, eu não quero ficar velho, eu não quero chegar na terceira idade, porque a gente vai começar a aparecer as doenças. Não, mas hoje a gente tem um leque enorme para que você cuide mais da sua saúde, para que você continue bonita, independente das marcas que vão aparecendo no seu rosto. E outra coisa, se você não envelhecer, porque você morreu, né? E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que você viva cada vez mais e viver bem. Não é verdade, doutor? Com certeza, assim, claro. Eu vou ter aquela marquinha chinesa, meu sorriso já não é igual, minha boca está mudando. Mas você pode cuidar disso. Doutor Carlos, uma equipe, outros profissionais e a tecnologia ajudar no dia a dia. A tecnologia está aí para ajudar, para facilitar tratamentos indolores, né? Tratamentos mais rápidos, de qualidade. E é como você está dizendo, envelhecer bem. Né? A gente percebe que a gente tem também já essa turma bem mais saudável hoje. Com certeza, com certeza. A gente tem pacientes no consultório que a gente fica surpreso com a qualidade de vida o vigor, né? O ânimo, o pique deles. Agora, outra coisa interessante também, as pessoas dizem assim, Zéza, mas é um custo elevado. E o doutor Carlos estava conversando aqui comigo que não é tão elevado assim. Você pode fazer, tem um tratamento, e tem as formas que você pode fazer esse tratamento. A ideia é que você também faça prevenção, né? Cuidar disso constantemente, diariamente isso. E se o paciente está ali de 6 em 6 meses, ele não nos procura só na fase da doença, ele nos procura antes, é um paciente que ele não vai desenvolver doença periodontal. Porque embora a doença periodontal não tenha cura, ela é facilmente controlável e evitável. Né? A gente consegue evitar desde que a gente tenha uma boa prevenção, a gente cuide bem, não deixa esse sangramento persistir por muito tempo, avançar para uma periodontite, e aí facilmente você está prevenindo, evitando isso. E para a gente encerrar, é mito ou é verdade? Quem é que é mais acometido com esses tipos de doença? O homem ou a mulher? É uma boa pergunta. Mais da metade da população ele tem a característica de algum tipo de doença periodontal. Né? Todo mundo pode desenvolver gengivite, nem todo mundo desenvolve a periodontite. Isso está bem que meio a meio. Está equilibrado. Embora quem nos procure, na grande maioria dos casos, sejam as mulheres. O homem, ele é mais relutante, né? O homem, ele demora um pouco mais a nos procurar. Boa parte dos nossos pacientes, geralmente, são mulheres. O homem, ele demora mais para procurar o dentista, ele reluta um pouco mais, ele deixa um pouco de lado. Quando eles vêm nos procurar, já é um caso um pouco mais avançado. Mas aí você não fica triste não, viu, doutor Carlos? Que não é só na questão do lado do sorriso, ou do lado da higiene bucal, ou do lado do dentista em si, de cuidar, não. É em todas as áreas da medicina, parece que o homem ele reluta mais em buscar ao médico. A gente traz aqui o doutor Haroldo, que está sempre puxando a orelha para ir no urologista, a nutricionista também, enfim. A gente está sempre trazendo também esse lado da saúde do homem para ele, que ele se alerte para isso. E no seu caso também a gente pede aqui que as pessoas, em especial os homens, cuidem também do seu sorriso, que tenha uma saúde bastante saudável no que a gente fala da questão da higiene bucal também. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. No mês de agosto, retorne mais uma vez, tá? Tá certo, tá bom. Pra gente falar a questão do implante, do cuidado também com a garotada, que a gente sabe que os adolescentes acham que botou um aparelho e tá tudo lindo. Exato. E não é bem por aí, não. Não. Muito obrigada, amanhã a gente se encontra de novo. Tomara, espero.